Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade, Jesus Cristo, nosso Mestre, Frei Fabiano, abençoe esse nosso encontro. Nós hoje trouxemos do livro Instante da Vida, que é a psicografia do Chico pelo espírito do irmão X, e justamente o primeiro capítulo que fala Encontro em Hollywood, que é um relato sobre a Marilyn Monroe, que é bastante interessante. Aqui é um repórter brasileiro desencarnado, né? Que ele estava ali caminhando no cemitério onde a Marilyn Monroe havia sido enterrada. Ele estava ali com um amigo, quando de repente eles comentam: numa esquina que se alteava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais guardavam acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram além, que já desencarnaram, sob o apreço do mundo. A um canto li a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam: estão aqui os restos de Marilyn, a estrela do cinema cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós outros, os desencarnados de longo tempo no mundo espiritual? Vejam que até no plano espiritual, a morte dela ali teve também ali uma repercussão bastante grande. Sim, respondeu ele. Não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuária. Ela está viva e você pode encontrá-la aqui e agora. Como? Ele perguntou. O amigo indicou um frondoso olmo chinês, que é uma árvore, né? Cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto, e falou: ela descansa, de certo em visita de reconforto e reminiscência. Então ela estava ali, naquele mesmo ambiente, numa visita, né, de lembranças, de recordações que certamente para ela naquele contexto, naquele momento teria algum ganho. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousava a cabeceira loura no colo de simpática senhora que a tutelava, que cuidava dela. Marilyn Monroe, pois era ela. Exibia a face desfigurada e os olhos tristes. Informados de que não seria lícito, seria permitido abordá-la para alguns momentos de conversa, aproximamo-nos respeitosos. Clinton fez a apresentação e aduzi: sou um amigo do Brasil que desejava ouvi-la. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Ela disse. Sim, e por que não? A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro. Ela diz, mas foi uma experiência fracassada. Ele diz, uma lição talvez. E ela pergunta, em que poderia ser útil? A sua vida, é dito a ela, influenciou muitas vidas, e estimaríamos receber, ainda que fosse um pequeno recado da sua parte, para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhes recordam no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? Ela diz. A dor instrui, ele responde a ela. Ela fala, eu fui uma mulher como tantas outras, não tive tempo nem disposição para cogitar de filosofia. Mas fale mesmo assim, ele diz. Bem, ela diz, diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e de fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Admite desse modo que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? É perguntado a ela. Ela responde, não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la, a administrá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Então vejam que ela não diz
na visão dela, que a mulher deve permanecer exclusivamente no lar, que isso é uma função no lar tanto do homem como da mulher. Isso vem mudando muito nos últimos anos, né? Nos últimos tempos. A gente percebe de uma maneira cada vez mais intensa o homem participando muito ali do lar, da educação dos filhos. Se antes ele tinha um papel mais de provedor e a mulher cuidar exclusivamente dos filhos, da casa, hoje essas funções já são bem compartilhadas. Até pela necessidade econômica, muitas mulheres acabam trabalhando fora e a gente percebe felizmente ali os homens ajudando, participando até das tarefas domésticas. E esse período de pandemia, ele evidenciou isso, mesmo para aqueles que não ajudavam, uma parcela grande começou ali a participar desses trabalhos ali domésticos e até valorizar mais o trabalho da própria mulher. Então, uma mulher não deve ficar exclusivamente em casa, como ela fala, mas a mulher tem conquistado tem tido grandes conquistas, mas ela fala que há necessidade de administrar isso, né? Como ela diz isso não só em relação à liberdade, mas ao poder, ao dinheiro, à inteligência, que são questões que podem, se bem administrados, fazer um bem enorme ali à coletividade, né? Quem detém o poder, a influência, quem tem o dinheiro, que pode usar ali de uma maneira tão benéfica ali para uma sociedade inteira, para aqueles que convivem, um empresário, um industrial, quantas famílias são ali sustentadas, a própria inteligência, né, que pode ser ali um bem, um patrimônio do espírito que, se bem utilizado, pode ajudar os outros, mas o oposto também é verdadeiro. Nós podemos canalizar o poder, podemos canalizar o dinheiro pensando somente em si ou só na própria família, e a inteligência, que ela pode ser compartilhada ou ela pode se tornar ali um instrumento de domínio, um instrumento de vaidade, de orgulho, que pode ali nos prejudicar bastante. Então, enfim, depende do direcionamento que se dê ao que nós recebemos na vida, não as coisas em si, mas qual o rumo, qual é o uso que cada um faz ali daquilo que recebeu, daquilo que conquistou. E ele diz: pensei em alguns momentos na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira dali mesmo em Hollywood e a juntei. Miss Murray, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Ela diz: especialmente. Por que? Ele pergunta. Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, ela diz, né? A mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência e com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Então, nessa corrida para se igualar em tudo ao homem, ela fala que o risco da mulher ali se dar o direito de passar por qualquer experiência, muitas vezes que não serão saudáveis, né? Agora que voltei para a espiritualidade, eu compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem, toda vez que a mulher foge à obrigação de amar nos filhos, a edificação moral a que é chamada. Então ela aqui reforça o quanto a mulher é importante ali dentro da família, né? O quanto a mulher a sensibilidade feminina é de extrema importância, né, na educação dos filhos, né, no equilíbrio do lar. Então, como ela diz antes, nem sempre a mulher fica em casa, muitas vezes no mundo de hoje há essa necessidade, né? Mas é reforçado aqui o quanto o papel da mulher é importante também ali, sobretudo junto aos filhos, que por mais que o homem ajuda e hoje isso tem se ampliado cada vez mais, mas essa sensibilidade feminina, isso é muito peculiar à mulher, extremamente importante ali no equilíbrio, na condução de um lar. E ela diz, o sexo ele pode ser comparado à porta da vida terrestre, um canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Então, mais uma vez, esse conceito aqui é repetido, de que, assim como foi falado antes do poder,
né, da riqueza, da inteligência. Igualmente o sexo ele pode ser uma porta de renovação, né? A gente sabe que é uma força espiritual, de criatividade, de estímulo tão importante ali no casal, mas quando mal conduzido, quando há ali a promiscuidade, né, são situações que podem ter ali o efeito oposto, né? Por isso ela fala que ele pode ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. E ela continua dizendo: eu não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. Lembrem que ela está ainda num período de recuperação. No entanto, eu proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das forças físicas e na esfera das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Uma vez mais ela fala da canalização para o sexo, né, com equilíbrio, com bom senso, né, porque ele pode ser tumultuado, como ela fala, por essas inteligências animalizadas, até por espíritos já desencarnados, que ainda se encontram nessa faixa de desequilíbrio e que podem até mentalmente se unirem aos nossos pensamentos aqui. Por isso, todo cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós desejamos, né? Porque os nossos pensamentos, eles atraem pensamentos semelhantes, pensamentos afins. Então, o equilíbrio atrai equilíbrio. Desequilíbrio atrai naturalmente o desequilíbrio. Então, a importância daquilo que nós nos alimentamos, né? Daquilo que chega ali ao nosso pensamento, né? Dos filmes que nós vemos. Então, são os cuidados ali para que ele seja canalizado da maneira mais equilibrada, mais saudável, né? Como foi dito, é uma fonte ali de alimento físico e espiritual também. Miss Moran, ele diz: devo asseverar-lhe, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez. Lembra que há uma ideia muito corrente de que ela teria se suicidado, né? E ela diz: a tese do suicídio não é verdadeira como foi comentada. Os vivos falam sobre os mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhe possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante deste mesmo problema. A desencarnação, a morte, me alcançou através de um tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época, eu me achava sob profunda depressão. Desta maneira, desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento, e por não saber governar a minha liberdade, depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri, quase semi-inconsciente, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que eu tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Então vejam que quando ela morreu, nesse processo de depressão enorme que ela se encontra, e aqui ela acrescenta, além da depressão, um processo obsessivo, a intenção dela era tomar pílulas, né, ali barbitúricos, no intuito de quê? De dormir, esquecer ali os problemas dela. Então ela não tinha uma intenção direta de aniquilar a própria vida, mas de tomar ali algo que a fizesse dormir rapidamente. E com isso ela é considerada o quê? Uma suicida indireta, né? Um suicida indireto. Por quê? É aquele que não tem a intenção de se matar, não é aquele que se joga de um lugar, que se enforca, mas é aquele que toma uma atitude que antecipa o retorno para a vida espiritual.
né? Então há uma parcela de responsabilidade grande também, mesmo nesse caso em que há um suicídio indireto, em que ela abrevia a própria vida. E ele pergunta: conseguiu dormir na grande transição, né, no momento ali da passagem da morte? Ela responde: de modo algum. Quando minha governanta bateu a porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Então vejam que a governanta bate na porta, havia ali, né, já morta, mas ela continua viva, né? Tanto que ela vê duas pessoas, sentindo-se duas pessoas ao mesmo tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato identificar-me, porque eu lograva, né, desejava mover-me, falar ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Então ela tentava se mover, ela tentava falar, né, e não conseguia naturalmente mover porque ela já estava morta, já tinha ali, o corpo já tinha passado pelo processo ali final, né? Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados, que mais tarde vinha saber que me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que eu peço permissão para não relembrar. Então ela pede para não entrar em detalhes, mas ela deixa claro que ali no aposento, no quarto, haviam espíritos obsessores que ali dilapidavam, né? Que se valiam das últimas energias que ela tinha. Porque lembra que ela, nesse caso do suicídio, seja o suicídio direto ou indireto, não estava prevista ali uma morte naquele momento. Então ela ainda trazia essas energias. Imaginemos numa morte natural, que é como se fosse uma vela, que ela gradativamente vai apagando, apagando, até que a chama se apaga totalmente. No caso de um suicídio, seja um suicídio direto ou indireto, quando não se tem intenção de matar, ainda há energia. É como se pensássemos num carro cujo tanque está cheio de combustível, né, que poderia rodar ali 500 quilômetros. Se eu rodo só 250, ainda tem energia naquele tanque, né? É isso, a gente pode pensar ali de uma maneira até um pouco grosseira nessa questão daquele que se suicida. Ele ainda mantém ali energia que ainda não foi consumida. E aí perguntado para ela: mas poderia nos explicar por que teria experimentado essa agudeza de percepção? Por que ela percebeu tão claramente aquela situação? Justamente no instante em que a morte, de modo comum, traz anestesia e repouso. Então, muitos casos de uma morte natural, ali o repouso, a anestesia, né? Os espíritos amorosos nos ajudam nessa passagem, dependendo sempre, claro, do nosso merecimento, da nossa necessidade, das nossas conquistas. E aí ela fala: olha, efetivamente eu não tinha intenção de fugir da existência, mas no fundo estava em cursa no suicídio indireto. Malbaratara minhas forças, né? Desperdiçara minhas forças em nome da arte, entregando-me a excessos que me arrasaram a oportunidade de elevação. Ultimamente fui informada por amigos daqui que não me foi possível descansar após o desencarne, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores, a cujos propósitos eu aderira por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Ela diz que acredita que hoje a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. E para finalizar, em função do tempo, ele pergunta quais são os objetivos dela. Ela diz: na condição de doente, primeiro eu quero melhorar-me. Em segunda, como aluna do educandário da vida, preciso repetir as lições e provas que fali. Por agora eu não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja de reencarnar, lutar, sofrer e reaprender.
Então vejam que todas as vezes que nós pensamos na Marilyn Monroe, para muitos vem aquela imagem da sensualidade, né? Dos filmes, mas aqui a gente vê claramente o relato de uma mulher ali profundamente angustiada, depressiva. Então isso nos faz ali ter uma outra visão, uma outra abordagem desse espírito. Da mesma maneira, isso serve para tantas situações que julgamos tanto as pessoas, mas raramente sabemos ali as angústias que elas carregam. Então, finalizando, nós agradecemos muito a Deus, pedindo que nos abençoe, que tenhamos aí um ótimo final de semana. Boa noite a todos, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade em que nos reunimos em pensamento, em prece, sobre as reflexões da vida tão necessárias para que encontremos o equilíbrio de nossas vidas, no aprimoramento de nossos espíritos, para uma vida melhor, né? Então, dando continuidade aos estudos, hoje escolhemos em especial um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo em especial é o capítulo 29, Anotação em Serviço, que é o tema, Anotações em Serviço, onde o mentor, aquele que acompanha André Luiz e Hilário, que é o Aulus, né? Ele vai explicar as responsabilidades que temos sobre a mediunidade. E é sempre bom reforçar essas características, porque nós vamos ver dentro da bibliografia espírita sempre grandes explicações sobre a funcionalidade da mediunidade. E na época de pandemia, principalmente, nós estamos nos questionando sobre o equilíbrio da faculdade mediúnica mediante a ausência das reuniões, né? Muitos, em atendimento fraterno, nos perguntam sobre como equilibrar a mediunidade, como agir em benefício do próximo sem estar em reunião, se podemos usar a mediunidade em lugares públicos, porque aí, tendo a boa intenção, o médium estaria fazendo bem, e não é assim diretamente que funciona, porque nós estamos constantemente alertando sobre a necessidade de estarmos em ambiente propício à ação de evangelização, porque nem nós, médiuns, num mundo de expiação e provas, temos o equilíbrio necessário para estar agindo em favor dos espíritos necessitados, sem o controle, sem o amparo de espíritos fraternos que simplesmente não estarão à nossa disposição porque desejamos fazer o bem em determinado local. O que nós podemos fazer pelos espíritos é a prece, e, agindo assim, nós vamos aguardar esse momento que também é lição para nós outros, encarnados, sobre a persistência no bem, a nossa reforma íntima, o nosso auxílio com aqueles que estão mais perto de nós, principalmente os familiares, porque o grupo familiar, nós vemos no Evangelho, sobre a importância que temos, em primeiro lugar, de agir em benefício de equilíbrio, de resgate, de reconciliação no ambiente doméstico, para que depois, no exercício cotidiano com aqueles que convivem conosco, possamos estar mais aptos a agir em benefício daqueles que nos são desconhecidos, né? Então, no capítulo 29, de um modo geral, ele vai nos explicar que os objetivos que podem motivar uma reunião mediúnica sempre vai ser o socorro aos sofredores ignorantes, né? Encarnados e desencarnados. Quando falamos ignorantes, nós estamos nos referindo à ignorância por falta de conhecimento.
né? E não no seu sentido pejorativo. Então é aquele que desconhece as leis da vida, a imortalidade da alma, a ação que nós temos uns sobre os outros através do pensamento, tanto encarnados quanto desencarnados, e outras possibilidades que facultarão para nós requisitos de equilíbrio e de consolação, né? Nós temos também a atividade que motiva algumas casas, né? A iniciação da mediunidade. Então, a prioridade não é o atendimento aos sofredores, mas aos cursos de preparação. E as reuniões mediúnicas ficam em segundo plano. Ou às vezes se distanciam desse atendimento aos necessitados de todos os matizes, né? Podemos ter uma reunião mediúnica também para investigações científicas, né? São aqueles que são estudiosos e que estão ali não para questionar os espíritos, mas para fortalecer aquilo que aprendemos dentro da doutrina espírita. E existem aqueles que ainda se reúnem para utilizar-se do conhecimento dos espíritos no plano espiritual para tirar benefício próprio, né? Então, vamos colocar em si que a mediunidade, em termos morais, ela é neutra, não é boa e não é má. Vai depender daquele que exercita essa faculdade através do seu livre-arbítrio para escolher quais objetivos ele vai querer, né? No primeiro caso, que é o socorro aos sofredores, esse nós temos a mediunidade em sua expressão mais nobre, que nós vamos lembrar de Jesus, né? Que ele exercia a faculdade dele, que não era mediúnica, porque ele não precisava de intermediário agir sobre ele, mas as ações anímicas que ele possuía para sempre atender aos necessitados, né? Praticado assim sempre de conformidade com o exemplo dele. Nós temos a caridade como objetivo final desse tipo de atividade. Quando ela é limitada só, essas reuniões mediúnicas para estudo e não para ação em benefício do próximo, né? Apenas para o campo de preparação do médium, nós devemos ter que a sua expressão que é nobre, né? Ela é praticada de conformidade com o exemplo de Jesus também, porque é o esclarecimento, mas a mediunidade em si ela fica improdutiva, né? Ela não tem o propósito de caridade. A terceira, que é o estudo científico, ela tem principalmente o objetivo da instrução, mas ela não pode se limitar só na investigação, porque senão o objetivo maior, que é a intercomunicação entre encarnados e desencarnados, com a intenção de instruir, de consolar e libertar de antigas percepções, antigas ideias que nós tínhamos da vida como se fosse única e não tivéssemos depois da morte a continuidade do nosso aperfeiçoamento, então ela se perde. Ela por si só, a investigação sem o propósito de auxílio, ela também perde o objetivo primordial de uma mediunidade, tá? E a última que nós nos referimos, que é a exploração dos espíritos praticamente, né? Porque quando a gente usa uma reunião para ficar fazendo perguntas da nossa vida ou da vida alheia, então essa realmente é a forma mais imprópria da prática mediúnica. Porque os praticantes, eles buscam nos espíritos a solução dos problemas próprios, sem exercício do próprio esforço e na educação do livre-arbítrio, né? Qual que é o real sentido de uma reunião mediúnica? Nós vamos ver no capítulo em que nos dispomos, que nós citamos e que está no site, né? Que vocês terão a oportunidade de ler na íntegra e vão ver quantas instruções nós temos. O instrutor Aulus, ele ensina que a mediunidade ela deve ser vivenciada, tomando-se Jesus como exemplo.
Vivenciada é pegar o conhecimento que nós temos e colocar para nós mesmos e não para os outros, né? Em primeiro lugar, para nós mesmos, porque nós temos um costume de estudar a doutrina espírita, às vezes até instruir as pessoas sobre este conhecimento, sem colocar como prioridade a nossa reforma íntima, o que é um problema muito grande e que ele cita nesse capítulo. Ele fala assim, olha, vamos pensar no mestre, que sempre esteve em contato com as potências invisíveis aos homens, curando obsidiados, enfermos em geral, conversando com Moisés e Elias no Monte Tabor e voltando a se comunicar com os discípulos após o episódio da crucificação. Então, o sentido de uma reunião mediúnica, pelos exemplos de Jesus, nós podemos ver 3 grandes objetivos. Um, que é a prestação de socorro a encarnados e desencarnados que sofrem, né? Todas as formas de enfermidade. O recebimento de mensagens instrutivas que trazem um ensino moral através desses benfeitores espirituais que vêm e experimentam para nós as condições que possam insuflar para nós a reforma íntima para o bem, né? Nós temos a experimentação, o caráter científico também, que resolve, visa, demonstra a imortalidade do espírito, a continuidade da vida após a morte do corpo físico, que foi o que Jesus pregou em sua docilidade, em sua passividade no amor incondicional a todos nós que hoje estamos mais esclarecidos e estamos tentando compreender aquilo que nos ensinou na Terra há mais de 2000 anos, né? Esses ensinamentos têm determinadas condições, determinados itens que Aulus propõe nesse capítulo, que é bastante interessante a gente se informar. Em primeiro lugar, ele diz assim: a mediunidade indubitavelmente é patrimônio comum a todos, entretanto, cada homem, cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. Isto quer dizer que todos nós vamos ter graus de faculdade mediúnica, que esse grau vai se aperfeiçoando conforme nós habilitamos essa faculdade, conforme a nossa vontade, a nossa persistência e principalmente o nosso estudo, que vai direcionar para o bem e não para os objetivos menos felizes que ainda carregamos em nós. Ele diz assim também: o santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho, que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. O que ele quis dizer com isso? Que qualquer templo religioso, não importa a denominação, desde que nele se pratique o respeito sincero a Deus, é um posto de distribuição de luz espiritual. Ele diz também que nele se refugiam, deixando de atender à cooperação com a obra da criação, muitos de nós, porque nós vamos sempre convidados às atividades mediúnicas pela questão da dor, né? A dor é que nos tira do comodismo de nossos hábitos para nos despertar a necessidade da modificação que precisamos fazer de ordem moral para estarmos em momentos mais sublimes com Deus, agindo em benefício uns dos outros. Mas a maioria das vezes nós vamos às instituições espíritas e nos acomodamos na nossa indolente situação de dor. Então nós não procuramos modificar, nós vamos à procura do passe, à procura da palestra, à procura do atendimento fraterno de um amigo lá dentro que se dispõe a esse trabalho, porém não estamos persistentes à própria modificação. E ele fala isso como um alerta, que a gente precisa se preocupar com isso, porque é em torno do orgulho
que nós nos tornamos às vezes brilhantes estudiosos da doutrina, né? Mas que não atende os objetivos reais da nossa reencarnação. A gente se perde às vezes em discussões infecundas, que elas são infecundas em relação a alguns esclarecimentos da doutrina espírita, e a gente fica se preocupando se é verdade, se é mentira, se é e se não é, porque na medida em que procuramos entender o que é certo, o que é errado, foi o que nos disse Jesus. Se estivermos em dúvida que o que vamos fazer é bom ou não é, e não temos uma estrutura esclarecedora, vamos lembrar das palavras de Jesus. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a si mesmo. A partir desta ideia, nós vamos errar menos. A religião sempre deve servir como instrumento e não como fim de nossos objetivos, né? Ainda o esclarecedor, né? Aulus, que instrui nesse livro, ele fala assim: o Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhes o bálsamo e o esclarecimento indispensável ao reajuste. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, ele fez uma comparação, né? Admitir que o desenvolvimento mediúnico ou a própria doutrina espírita é que imputa na criatura as dificuldades e desequilíbrios, é a mesma coisa dizer que um médico também que tem que ser responsabilizado pela doença alheia, pela doença dos seus pacientes. Ele faz a mesma comparação. O Espiritismo não pode ser responsabilizado, né, pelos desequilíbrios daqueles que buscam o alívio dentro da instituição espírita. E através do esclarecimento que o Espiritismo proporciona a todos psiquicamente, né, desequilibrados, e aos médiuns que se encontram desviados do trabalho esclarecedor e enobrecedor do trabalho mediúnico, gradativamente atenuados pelos esclarecimentos do estudo, para que se afastem de coisas piores que poderiam acontecer pela ignorância ou pela rebeldia. Ainda podemos dizer assim, que ele também esclarece. Será que a mediunidade praticada no centro espírita, ele deve se restringir só à comunicação dos sofredores ou dos espíritos superiores? Porque às vezes se diz, bom, o espírito sofredor ele não tem o que ensinar porque ele está em dificuldade, então ele não tem coisas para ensinar. Então talvez a gente não precise dar tanta ênfase ao trabalho de desobsessão, por exemplo, que é o trabalho dos espíritos que nos perturbam muitas vezes pela falta de esclarecimento da responsabilidade que acarreta sobre esses atos que eles agem em prejuízo de todos nós, né, ainda encarnados, porque quando somos desencarnados muitas vezes também fazemos o mesmo tipo de atitude, né? Então, dentro do centro espírita, será que é de maior valor a instrução do espírito que nos orienta para o bem ou a atuação em benefício do obsessor para que ele possa ser esclarecido? Diz-nos Aulus que na reunião mediúnica tudo é importante, tudo é. Os espíritos superiores, eles comparecem para nos trazer as mensagens e que tem a meta do centro espírita, principalmente. Então, geralmente, são espíritos afinizados com aquele grupo que está trabalhando lá. E toda vez que é mais responsável, que é mais disciplinado, que cumpre com seus deveres de forma organizada, maior possibilidade na oração sincera de mostrar verdadeiramente as nossas emoções para que eles possam agir em nosso benefício, não é? E permite também, dentro das instituições espíritas, também que os sofredores
dentro do mundo espiritual, eles se manifestem na psicofonia, na psicografia, em todas as outros tipos de mediunidade que também são muito importantes, mas todas elas têm um objetivo comum, que é mostrar para nós, muitas vezes, que determinadas atitudes podem nos facultar dificuldades no futuro. Então, esses que já sofreram, eles trazem pela experiência que impôs no plano espiritual as condições necessárias para o seu melhoramento e para o melhoramento de quem ouve, porque aprendendo com eles, vamos poder evitar muitas vezes dificuldades maiores no plano espiritual e que esse canal jamais deve ser fechado, jamais, para que nós tenhamos tanto o esclarecimento no exercício material como no exercício moral. E para finalizar o nosso estudo, nós escolhemos a prece nesse mesmo livro que é dado por André Luiz, finalizando o capítulo, no capítulo 30, que é as bênçãos que recebeu de todo o estudo que foi feito no plano espiritual e que nós gostaríamos de fazer como término do nosso estudo desta noite. A prece de André Luiz, nós vamos repetir. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Que nós tenhamos uma semana repleta de equilíbrio, de paz, para com os nossos familiares, para com aqueles que se encontram em nosso convívio, muitas vezes em busca do lenitivo da prece, da palavra consoladora, e principalmente aos espíritos que não podemos agir como médiuns diretamente na consolação tanto nossa quanto deles, a caminho da luz no Evangelho de Cristo, mas que possamos sim, em nosso pensamento, trazer o equilíbrio para que esses agentes que nos testam e nos provam muitas vezes a habilidade moral, possamos estar alertas no que falamos, no que pensamos, para agir conforme as leis divinas. Que assim seja.